Olá, meu nome é Cibélia Alves, eu sou facilitadora de arte em feltro aqui no Espaço de Arte Selga. Eu estou aqui todas as quintas-feiras, o dia todo. Hoje nós vamos preparar uma peça para a lembrancinha e para a porta do bebê, do tão esperado bebê. É uma peça pequena, né? Mas nós vamos elaborar o máximo que a gente puder no passo a passo do programa. Então vamos dar início à parte que às vezes as pessoas têm mais dúvida, que é o detalhe de rosto, né? Que é a posição de focinho, posição de nariz, de boca, né? E posição das orelhas. Então nós vamos começar fazendo a boca aqui, o focinho. Então você vai posicionar, prender com um alfinete para ele não sair do lugar. Então aqui nós vamos fazer o ponto, o pesponto, procurando manter o mesmo tamanho de ponto e distância, com uma linha da mesma cor que é o pele, né? Porém, um pouquinho mais escuro para dar o detalhe dos pontos. Então, lembrando sempre que nós estamos trabalhando com o feltro Santa Fé. Nós temos ali uma variedade, né, de cores. Como essa parte que nós estamos trabalhando agora é um espaço pequeno, a gente tem que manter um tamanho de ponto também compatível ao tamanho da peça, né? Porque senão fica assim, peça pequena com ponto grande. Então, chegamos aqui ao final, né? E já colocamos a base que é o focinho. Aqui nós já vamos trabalhar logo o nariz, um botãozinho preto, e nós já vamos marcar, não precisa nem você cortar a linha, porque nós já vamos marcar a boca. Aí você coloca aqui, ó, o nariz na posição, para você ter uma noção aonde é que vai ser a boca. Ó, então a boca vai ser aqui, ó, nesse espaço aqui, ó. Aí, aproveitando que a linha tá lá embaixo, você já vem aqui, ó, marca o meio e faz 2 pontos retos. Ele não precisa ser apertado, ele tem que ficar justo. Ó. Né? Já marcamos a boca. Que quando a gente colocar o narizinho aqui, fica a boquinha dele, ó, pronta, igual tá aqui, ó. Os olhos são bem aqui próximos, ó. E ele é um traçado assim, ó, porque o ursinho tá dormindo, então tem que ser a metade de um círculo, de um lado, e a metade de um círculo do outro, ó. Né? Aqui vai ficar o narizinho. Então, com a linha na cor, nós vamos começar pregando o narizinho. Ó, pregando o nariz, passa umas 2 vezes para o botão ficar bem firme, ó, né? E aí nós vemos, do outro lado faz o arremate. E vamos começar a bordar o olho, que é esse risco que nós traçamos. Nós vamos usar o ponto haste, bem pequeno, e trabalhando no sentido com a linha para baixo.
aqui, quando nós chegamos nesse ponto aqui, ó, final, né, do olho, a gente não precisa cortar a linha, porque nós já vamos começar a tecer os cílios. Então, aproveitando que a linha já está aqui, nós vamos trabalhar os cílios. Então, chegamos no último e vamos trabalhar o outro lado. Ó, o cílio aqui, ó, tá vendo? Ó, nós fizemos, não cortamos a linha e já preparamos os cílios. Agora, nós vamos trabalhar o outro olhinho. O ponto tem que ser bem pequeno, porque senão, como é um espaço pequeno que nós estamos trabalhando, com um ponto muito grande, ele não vai fazer a curva. Colocamos o focinho, o nariz, traçamos a boca e os olhinhos. Agora, né, a parte das orelhas. Aqui é somente um detalhe, né, que nós vamos fazer porque nós não usamos um decorativo de tecido, de feltro de outra cor, que a gente sempre usa. Então, aqui nós só vamos colocar um decorativo com a linha. Aí, ó, vamos juntar, né, as duas partes e vamos trabalhar a orelha pra gente começar a trabalhar essa parte aqui. O ponto também deve ser compatível ao tamanho da peça, né? Nós estamos usando linha, aqui eu estou usando a linha de meada, mas você pode usar também a linha de retrós, né, de costura, né, que a gente fala, porque o trabalho fica mais delicado, a peça é pequena, então quanto mais delicado ficar o ponto, mais destaque a sua peça vai ter. Nós estamos ainda trabalhando, né, o rosto da ursinha. Como aqui a gente não vai encher a orelhinha, ela vai ficar assim, a gente só vai fazer um arremate para nós colocarmos ela na posição que ela deve ficar para o acabamento final da peça. Então, supondo, né, que a gente aqui nós fizemos um detalhe em uma orelha e vamos colocar na posição correta aqui do rostinho da ursinha. Então, as duas orelhas, elas vão encaixar aqui, ó. Elas têm uma posição mais ou menos na mesma direção, porque a orelha é muito importante no detalhe do bicho, porque se você altera a posição e o formato da orelha, ela não vai ficar parecendo uma ursinha, ela pode aparecer até outro bichinho, mas não a ursinha. Agora nós vamos para essa parte aqui do corpo, que é às vezes a dúvida com relação à montagem disso. Aqui nós cortamos o corpinho 2 vezes, né? E aqui a fraldinha também 2 vezes. Nós vamos colocar ela na posição, ó, vamos alfinetar, não esquecendo que a gente sempre, para trabalhar com o feltro, a gente tem que alfinetar, porque como ele é bem poroso, você vai costurando e ele pode sair, né, do foco e a sua peça ficar... Ó, aqui, ó, tá vendo? Ó, nós já colocamos a fralda. Você observar, parece que tá tudo igual aqui. Mas quando a gente começar a costurar, ela vai fazer um diferencial aqui. Ó, primeira coisa, nós vamos casear a parte do corpo, que é essa parte aqui, ó. Aí você abre, ó, uns 2 pontinhos antes de você começar a trabalhar a fralda, você vai colocar, vai casear o corpinho, porque depois nós vamos encher isso aqui. Lembrando que nós estamos trabalhando com os feltros Santa Fé,
estamos trabalhando com linha de meada ou linha de costura, por seu trabalho ficar mais delicado. E esse material você encontra aqui no espaço Selga, no armarinho Selga. Ó, aqui nós vamos fazer o acabamento. Por quê? Nós precisamos desse espaço aqui, né, dessa abertura, pra gente colocar o enchimento. Aqui nós terminamos de casear o corpo e agora vamos para a fralda. Ó, a fralda, ela está aqui já na posição, você tá vendo? As duas pontas aqui, ó, ela tem que estar exatamente na mesma altura, ó. Aí você vai casear aqui, sempre corrigindo, porque quando você puxar o ponto, ela vai fechando. O ponto você tem sempre que ficar segurando a linha, porque a linha presa aqui, ó, pro ponto não abrir. Porque senão até você puxar a linha de novo, o ponto já ficou folgado e aí fica aquele caseado feio. Então aqui, ó, eu acho que já tirei a dúvida, né? Até aqui, então você vai casear tudo isso aqui. Depois encher e ele vai ficar assim, ó. Essa parte, né, nós já passamos por ela. Depois, vem os dois bracinhos, ó. E aqui, os dois pezinhos. O rosto, o corpo, os pés, as mãos. Isso nós já fizemos ali. Agora, nós vamos para essa letra aqui, ó, a gente usou muito pouco enchimento nela. Então, nós vamos começar no canto, usando o chamado ponto de espera, que depois no final nós vamos utilizar ele. E já vamos começar a casear e colocar a miçanga escolhida. Então, a cada ponto caseado, uma miçanga. Um ponto com miçanga e um ponto sem. Se o seu ponto você mantiver tamanho do ponto, a peça vai ficar assim bem uniforme depois de pronta, com as pedrinhas. Então, por isso você tem que observar muito bem esse detalhe dos pontos, tamanho do ponto, a distância de um e o outro, para que a sua peça fique bem uniforme. Bem, aqui, ó, né, vocês já tiraram a dúvida de como colocar isso. Que depois dela feita, ela fica assim, ó. Nós precisamos que esse ponto fique bem uniforme, tamanho e distância, para que as pedras, tá vendo? As miçanguinhas fiquem mais ou menos uniforme no seu trabalho. Aqui nós vamos trabalhar agora a nuvem. E a nuvem nós usamos pérolas brancas. Então, o mesmo processo. A gente vai ter um ponto caseado e uma pérola. Também um ponto e uma pérola, igualmente as letras que nós fizemos agora. Depois disso feito, você vai colocar enchimento e ela vai ficar assim, ó. Ela não pode ter muito enchimento aqui, senão ela foge à proposta, que é nós colocarmos a ursinha deitada aqui em cima, né? Se ela ficar muito cheia. Nós já estamos com a nossa ursinha dorminhoca praticamente pronta, né? Já estamos aqui com a cabecinha pronta, corpinho, braço, perna, nome e a nuvem. Agora nós vamos para montagem. Então, a primeira coisa, né, o corpo e a cabeça. Como ela está dormindo, a cabecinha dela não pode ser assim, né? Ela tem que estar assim. Então, agora nós vamos começar a usar a nossa amiga cola quente. Ó, nós vamos marcar, ó,
e vamos colocar. Pressiona um pouquinho. Ó, já tá colado. Agora nós vamos colocar as perninhas. Então, as perninhas, nós vamos colocar primeiro a perninha da frente. Aliás, nós vamos colocar primeiro a saia. Nós vamos dar um pingo de cola aqui atrás. Para segurar a saia. Depois, nós vamos colocar uns pinguinhos de cola ao redor do corpo, ó. Acompanhando, né, o contorno da fralda. Todo esse material que eu estou usando para elaborar essa peça, feltro Santa Fé e os adereços, né, que são essas fitinhas, os botões, as linhas, as pérolas, todas você encontra aqui no Armarinho Selga. Agora nós vamos posicionar perna. Ó, a perna vai entrar aqui, ó, bem ao lado um pouquinho da saia, ó. Ó, tá vendo? E o braço aqui na frente do rostinho. Ó. Então, já temos um bracinho e uma perninha colado, né? Agora, nós vamos para a parte de trás. Essa perninha, ela vai ser colocada um pouquinho diferente da outra lá, ó. Ela é um pouquinho para trás. E aqui embaixo também, ó, da sainha. E aqui o outro bracinho. O nosso bebê já está montado. Então, aqui, ó, a nuvem, nós vamos colocar ela aqui em cima. Aqui, ó, nesse pezinho aqui, nós vamos dar uma gotinha também de cola para ela ficar mais firme, porque depois com o manuseio ela pode soltar, né? Então, aqui e aqui. Observando que são pequenas quantidades de cola quente, tá, gente? Não é para pegar o bastão todo de cola quente e colocar aqui, não. Senão vai estragar a sua peça. Pressiona um pouquinho. Agora, nós vamos colocar o laço bem aqui, porque ela é uma menina. E aqui, ó, eu escolhi o nome Lia, mas você pode colocar o nome que você quiser. Como aqui o espaço é pequeno, eu escolhi o nome Lia porque ele tem 3 letras só, né? Mas você pode escolher Ana, Emma, Eva, né? O nome que você achar mais apropriado. Ou você pode fazer a nuvem um pouco maior e colocar um outro nome. Estamos chegando ao final da nossa peça, que já está toda montada. Aqui é a parte que você vai colocar a argola, ó, né? Para você pendurar
na porta do quarto do bebê. Então, você vai posicionar ela no meio da peça e vai colar. Para não ficar esse acabamento grosseiro, a gente usa uns lacinhos para dar um acabamento melhor. Está finalizada a nossa peça de hoje, que foi essa peça decorativa a qual você colocar na porta da maternidade quando for a chegada do seu bebê. Eu espero que vocês tenham gostado e eu sou facilitadora de arte em feltro aqui no Espaço de Arte Selga, todas as quintas-feiras. Venha tomar um café com a gente.